As explosões no Supremo Tribunal Federal podem fazer com que o PL da anistia perda força, no Congresso. Deputados do PSOL já até enviaram um requerimento ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para arquivar o projeto de lei. A Janaína Camelo tem mais informações para a gente sobre quais as expectativas dos parlamentares em torno desse tema, né, Janaína? Muita política feita em torno dessa questão, esquerda utilizando, direita dizendo que não tem nada a ver e os desdobramentos disso sendo vistos. Pois é, David. Olha só, para a esquerda, como o PSOL, por exemplo, nesse pedido de arquivamento aí que foi apresentado, diz que houve aí perda de oportunidade. Por conta do atentado no STF, houve perda de oportunidade no caso do projeto, por isso ele deve ser declarado prejudicado, porque no regimento ali da Câmara e do Senado, o presidente das casas, eles têm essa prerrogativa de caso ele vê que uma proposta ela foi prejudicada por alguma ocasião, ela acabar sendo declarada aí prejudicada e arquivada, de fato. Então, para esses partidos que sempre foram contra o PL da anistia, caso essa proposta continue avançando, isso pode passar uma mensagem muito perigosa de que ataques, atentados a instituições democráticas podem ser perdoados sem haver nenhuma consequência. Já para o Centrão, na verdade, não pensa muito diferente, E diz que isso realmente o que aconteceu na quarta-feira é fruto de anos de discurso de ódio e que agora que esse atentado aconteceu, que esse episódio aconteceu, agora mesmo que esse PL da anistia não vai avançar. Já para a direita, a estratégia, David, é desassociar, o que aconteceu com a direita. Na verdade, eles estão reforçando fazer um discurso aí para dizer que o homem-bomba, o atentado, não tem nenhuma associação com a direita, tanto que o ex-presidente Jair Bolsonaro classificou isso numa nota como um fato isolado e por estratégia dele ali nos bastidores se movimentar politicamente, se aproximar daqueles que são considerados de direita mais moderada. Então o que aconteceu na quarta-feira foi um fato que impactou muito sim a direita. Tanto que para o STF e para a Polícia Federal, o atentado da quarta-feira tem sim relação com os atos do 8 de janeiro, com os ataques do 8 de janeiro, tanto que esse caso vai ser investigado no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos que é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. David, a Jovem Pan conversou com o cientista político Cristiano Noronha, da Arco Advice, e ele comentou exatamente sobre isso. Vamos ouvir. A gente viu, já fala especialmente do ministro Alexandre de Moraes, falando que isso o que aconteceu na semana passada, ele tem como origem também a questão do que aconteceu no dia 8 de janeiro e na semana que vem a gente vai ver a Polícia Federal concluindo o inquérito sobre a questão de tentativa de golpe de Estado no país, até o evento que aconteceu de 8 de janeiro. Então, esse inquérito também, a consequência é deixar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro mais complicada do ponto de vista jurídico. Então, a gente tem aí consequências políticas, que é a questão do projeto de anistia, e também consequências jurídicas, com implicação até no cenário de 2026 da eleição presidencial. E aí, David, só lembrando que agora recentemente a Justiça da Argentina aceitou aquele pedido do governo brasileiro de extraditar os brasileiros que que estão foragidos, que fugiram para a Argentina. A decisão foi expedida exatamente pela terceira vara federal da Argentina, que é de prisão desses brasileiros. Essa foi a decisão do juiz da terceira vara. A Embaixada Brasileira havia enviado para o governo, para o Ministério de Relações Exteriores da Argentina, o pedido de extradição de 63 brasileiros, e isso a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito dos atos antidemocráticos. Na quinta-feira, a polícia da Argentina fez a primeira prisão desses brasileiros. Foi na cidade de La Plata, Foi preso o Joelton Guzmão de Oliveira, de 47 anos. Ele foi condenado a 17 anos de prisão por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano ao patrimônio tombado e associação criminosa armada. David. Tá certo, Janaína, muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar diretamente de Brasília, capital federal. Agora eu vou acionar o Gustavo Segré, que segue aqui com a gente no Fast News,
para justamente trazer uma análise sobre essas narrativas que estão sendo geradas, né, Segré? Porque a esquerda querendo explorar isso, até mesmo querendo exterminar de vez o projeto da anistia das pessoas que estão presas nos atos do dia 8 de janeiro e dizendo que isso pode fomentar ainda outros ataques. Qual a sua análise diante de tudo isso? Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, David. Boa tarde para a nossa audiência também. Eu te diria que é do jogo político. Uma ideologia contrária à outra tentar explorar uma situação, nesse caso muito desagradável, repudiável por onde se possa olhar, para benefício político. É uma pena, porque quem ficamos no meio, os cidadãos normais, ficamos sem poder ter nenhuma ação sobre isso. As propostas, me parece, estão começando a ter problemas de titulação. Uma proposta de anistia poderia, sem dúvida nenhuma, fomentar a que qualquer pessoa, o dia de amanhã, possa fazer o que quiser, depredar patrimônio público e, mesmo assim, contar com as bênçãos de que alguém possa fazer uma lei e ele possa sair da cadeia. Isso, geralmente, não é uma boa estratégia. Me parece, sim, que a dosimetria da pena não foi das melhores, considerando que uma pessoa mata a seu marido, desquarteja ele, coloca em malas, joga metade do corpo num lugar, metade do corpo no outro, e depois de alguns poucos anos ela sai em liberdade. E uma pessoa, por escrever, perdeu mané com batom numa estátua, corre o risco de ficar 17 anos preso. Nesse ponto, me parece saudável se essa discussão de não colocar uma situação comum para todas as pessoas, sugerindo a participação de cada um. E aquelas que cometeram vandalismo, que cometeram depredação do patrimônio, têm que pagar por isso. Não tem anistia para esse tipo de coisas, como não defenderia anistia se ideologicamente fosse do lado contrário. Então, me parece que o nome já começa errado. Agora, vincular uma coisa em que está em investigação ainda em andamento, também me parece um despropósito. Dos dois lados, tanto um para desvincular contra o outro para vincular. Pelo que a gente observa, essa pessoa que cometeu essa tentativa de atentado, porque não foi concretizada, também não consegue identificar, pelo menos até agora, que foi enviado de alguém. Ninguém sabe a situação e o melhor, quando a gente não sabe, é não fazer comentários que possam prejudicar e atrapalhar as investigações. Tem muito para ser investigado, mas fica muito claro que aquela pessoa que comete delitos, no meu Brasil ideal, tem que pagar por isso.